Quando é uma dor que faz com que a pessoa não funcione no dia-a-dia, é preciso haver mais investigação, não é? Portanto, é preciso perceber o que é que está por trás dessa dor. Quando a dor afeta, por exemplo, as relações sexuais, por exemplo, uma relação sexual na profundidade com dor, ou dor ao evacuar na altura da menstruação, ou mesmo dor a fazer xixi na altura da menstruação, portanto, são sinais de possível Alarmantes. endometriose e importantes, não é? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Fica Bem Falar de. Hoje tenho comigo o Dr. João Sequeira Alves, ginecologista, obstetra e especialista em endometriose, e a Carolina da página Protocolo da Endometriose. João, primeiro, porquê é que não se fala sobre endometriose? É um tema ainda muito ligado à intimidade das mulheres, muito ligado a um tema um bocadinho tabu. As próprias pessoas desvalorizam as dores, portanto, e depois também não há, às vezes, os médicos também às vezes não conseguem fazer o diagnóstico fácil da endometriose. E só por isso fala-se relativamente pouco de endometriose. Portanto, porque, por um lado, as próprias pessoas desvalorizam as queixas, mas, por outro lado, também há algum desconhecimento ainda mesmo da classe profissional no sentido de fazer mais diagnóstico mais fácil de endometriose. As mulheres desvalorizam as queixas, porquê? Porque desde os pais, dos avós que estavam habituadas a ver, não é, as mulheres em sofrimento, acham que acaba por ser uma coisa natural, então provavelmente quando chegam à consulta dizem, pronto, tenho aqui umas dores, sem pensar que pode realmente ser uma coisa mais profunda, não é? E ser necessário procurar um diagnóstico. A dor, quando é uma dor incapacitante, quando é uma dor que faz com que a pessoa não funcione no dia-a-dia, é preciso haver mais investigação, não é? Portanto, é preciso perceber o que é que está por trás dessa dor. Quando a dor afeta, por exemplo, as relações sexuais, por exemplo, uma relação sexual na profundidade com dor, ou dor ao evacuar na altura da menstruação, ou mesmo dor a fazer xixi na altura da menstruação, portanto, são sinais de possível Alarmantes. endometriose e importantes, não é? E, portanto, há que fazer o alerta que essas dores podem não ser normais e para recorrer a alguém que conheça a doença, que esteja habituado a ver a doença e que muitas vezes pode ajudar no sentido de ter um diagnóstico mais fácil, não é? Portanto, essa parte é boa. Carolina, a partir de que idade é que tu começaste a sentir sintomas? Foi muito engraçado porque inicialmente eu uma semana antes tinha falado com o meu pai e com a pessoa com quem ele estava sobre a menstruação, como é que seria quando ela viesse, e de repente acordo um dia e ela apareceu. A partir daí eu posso dizer que foi um inferno. Primeiro porque tinha fluxo bastante abundante. Eu normalmente não conheço outro penso senão os de noite, eu não utilizo o outro sem ser esse. E foram 15 dias a primeira vez. E com dores muito incapacitantes de estar constantemente ou deitado num sofá, em conchinha, normalmente é assim que nós dizemos. Com que idade, desculpa? Eu tinha 13, ia fazer 14 anos. Portanto, começou nesta altura. Sim. Com 14 anos, ok. Foi na época de verão, portanto não houve praia, não houve absolutamente nada. Logo houve aí já uma parte que condicionou a minha vida. E eu pensei, ok, a primeira vez, possivelmente na próxima já será diferente. E não, as coisas foram sempre exatamente iguais. Portanto, 15 dias. Sempre, todos os meses. E em que altura é que decidiste procurar ajuda, inicialmente? Antes de começar a procurar de uma forma mais profunda? Sim, eu fui ao médico de família e na altura até me receitaram uma pílula que era apenas para ali a parte menstrual, para conseguirmos ali equilibrar, não ser tantos dias e não ter tantas dores, mas infelizmente essa pílula na altura não fez o efeito devido e de repente o alerta é dado quando eu passo a ter a minha atividade sexual aos 18 anos. E quando eu começo a sentir dor no ato sexual, aí sim foi alarmante para mim, porque até então, peço desculpa, as dores, eu falava com a minha mãe, ela dizia as dores são normais, eu também já passei por isso. Achamos sempre que é normal. Exatamente, e por isso mesmo eu pensei, ok, se é normal, apesar de ouvir as minhas colegas falarem que tinham uma menstruação 3 dias, não necessitavam de ficar num sofá constantemente, mas depois com o ato sexual eu percebi que alguma coisa não estava bem e a partir daí foi quando eu decidi, ok, vamos tentar compreender aqui o que
o que se está a passar. E sentiste bem acompanhada desde desse início, desse processo? Ou quantos médicos é que tu já viste até começar a receber respostas? Até aí foram 7 ginecologistas, sem contar com os das urgências. Não estou a contabilizar os das urgências. Porque estamos a falar de dores Sim. que são incapacitantes, Sim. que não te deixam seguir com a tua vida normal, que prejudicam o teu trabalho, a tua Sim. vida pessoal também, Sim. e que muitas vezes te leva a teres de ser internada. Sim. Eu cheguei, ainda na parte pediátrica, cheguei a ser internada. Inicialmente era uma apendicite, depois afinal era o intestino, estava dobrado, ou seja, nunca se percebia muito bem o que é que se estava ali a passar. Mais tarde voltei a ser também internada porque as dores eram tão grandes que eu não estava a conseguir lidar, já nem conchinha, não havia postura possível para, e por isso mesmo decidi ir, onde me deram medicação para as dores. E depois há aqui outros fatores que acabam por nos fazer pensar o que é que se está aqui a passar, como por exemplo eu fazer educação física e de repente ter as calças sujas, o gozarem comigo por causa dessa situação. Isto acaba por ser aqui uma bola de neve. Sim. Exatamente. Sim. E que leva depois a outros problemas além do físico. Quanto tempo é que demoraste até ser diagnosticada? Bom, a adenomiose difusa apareceu em 2022, em junho, é dia 19 de junho de 2022, é um dia que eu não esqueço porque foi o saber que tinha um diagnóstico de adenomiose difusa. E, portanto, perceber que todos os meus sintomas tinham aqui um nome. Portanto, já há um relato de saber que pronto, eu não estou maluca, eu não estou a morrer, há aqui sim realmente um diagnóstico que é possível. Sim, porque, como o Dr. João aqui também referiu, muitos médicos ainda desconhecem esta doença e por isso nós ouvimos coisas como tens que fazer mais vezes no ato sexual para não doer tanto, é a pílula provavelmente, temos que alterar. Há determinadas coisas que vão sendo ditas e que também nos levam a crer que realmente é tudo da nossa cabeça. E quando nós temos esse diagnóstico, a endometriose superficial é algo que depois aqui o Dr. João pode explicar um bocadinho a diferença, porque não é vista nos exames, mas tendo em conta todos os sintomas que se vai tendo, foi onde eu percebi que tinha o protocolo de endometriose. Foi a primeira vez que o médico me disse endometriose. Ok. Foi Dr. em 2022. João, 2022. O que é endometriose, primeiro? Para depois irmos ao que é uma palavra nova, adenomiose, que é uma coisa que eu aprendi hoje. Nunca tinha ouvido falar, portanto, provavelmente, tal como eu, muitas mulheres que nos estão a ouvir também não ouviram. O que é endometriose? Qual é a diferença? A endometriose tem a ver com células do endométrio semelhante ao tecido endometrial fora do útero. E, portanto, consoante a localização, dão queixas diferentes. E, portanto, por exemplo, se estiver mais próximo do intestino, dá mais irritação intestinal, podem dar mesmo queixas de diarreia ou obstipação. Se estiverem próximo da vagina, podem dar queixas de dor com a relação sexual. Se estiverem mais próximo da bexiga, podem dar dor a urinar quando da menstruação. Mas, portanto, estas células estão numa situação pouco habitual e respondem às hormonas dos ovários. E, portanto, quando respondem às hormonas dos ovários, significa que inflamam, sangram. E quando sangram, criam inflamação e fibrose. Portanto, os tecidos agarram-se um bocadinho a este tipo de células. Provavelmente há aqui um fator imunológico, porque a grande maioria das mulheres, se calhar, até tem algumas destas células de vez em quando na circulação ou mesmo na cavidade pélvica, e há muitas pessoas que não têm endometriose. Portanto, há aqui pessoas mais suscetíveis do que outras, muito provavelmente. Depois é preciso perceber que a adenomiose é mesmo dentro das paredes do útero, ou seja, é uma coisa diferente. Muitas vezes estão associadas, e daí a confusão, e porque a adenomiose também está associada a dores intensas com a menstruação, mas tem a ver com as paredes do útero, com o tecido endometrial dentro do músculo do útero. Isto leva a contrações do útero mais dolorosas, portanto mais dor na menstruação e uma menstruação mais intensa. Portanto, isto é caracteristicamente aquilo que significa adenomiose. Portanto, isto é a grande diferença. O problema é que às vezes temos mulheres com endometriose que também têm adenomiose. A adenomiose também pode estar associada à infertilidade, até como a endometriose também pode estar associada à infertilidade. Portanto, ambas as doenças estão um bocadinho associadas a dor e, eventualmente, pode haver infertilidade ou não. Não significa que haja infertilidade. É sempre importante passar essa mensagem. Cada caso é um caso, não é?
e às vezes é interessante. Eu, por exemplo, tenho mulheres que marcam consulta às vezes por causa de endometriose e eu faço ecografia e digo, olha, parabéns, está grávida, né? Portanto, a pessoa não sabia que estava grávida. Portanto, é entusiasmante essa parte e mostra um bocadinho que uma mulher por ter endometriose não significa que não consiga engravidar. E essa parte é super importante, essa mensagem é super importante passar, porque muitas vezes há uma ansiedade enorme por parte de quem tem um diagnóstico de endometriose ou mesmo de adenomiose a dizer, olha, agora não vou conseguir o meu projeto de gravidez. Família, sim. Isso tudo, e portanto é preciso passar essa mensagem. Não significa que toda a gente vai conseguir engravidar, isso também não é verdade, infelizmente. Mas também não é preciso ter endometriose ou que for para não conseguir engravidar, portanto Portanto é preciso perceber que cada caso é um caso mesmo, portanto E qual é o processo para diagnosticar? Pronto, os exames, qual é esse processo todo? O diagnóstico muito provavelmente passa por também saber ouvir as pessoas e não desvalorizar as queixas, não é? Portanto aí acho que e pelas próprias pessoas nos trazerem as queixas, porque muitas vezes realmente há tal processo de desvalorização, se a mãe tinha e tudo mais, portanto nós sabemos ouvir as pessoas, também conhecermos a doença, que não é às vezes simples, mas portanto conhecermos a doença no sentido de também às vezes na observação até conseguimos perceber, em alguns casos conseguimos perceber logo que existe endometriose, portanto essa parte é relativamente simples, e depois a ecografia ginecológica feita por alguém experiente e que perceba da doença é importante. E a ressonância também feita por pessoas que conheçam a doença, ou seja, a verdade é que já me aconteceu ver ressonâncias e analisar ressonâncias até feita por outras pessoas e dizer assim, olha, eu estou a ver endometriose na sua ressonância, e quem fez o relatório da ressonância não é má vontade, mas por não conhecer, não tem a especialidade em endometriose, não está habituado a ver ou não viu aquilo que eu consigo ver na ressonância. Portanto é possível esse tipo de situações e realmente o facto das pessoas estarem habituadas a conhecerem a doença é muito importante nas várias partes, na ecografia, na ressonância, portanto é importante. Foi em 2022, certo? Que recebes começas a receber respostas e a partir daí o teu tratamento tem sido até agora e o teu processo como é que tem sido? É um processo aberto. Tem sido feito muitos exames para compreendermos aqui, porque realmente a adenomiose, nós temos esse diagnóstico, a endometriose. Existem aqui depois a parte da obstipação, como o doutor aqui falou, temos aqui a parte das cólicas, das dores incapacitantes, depois temos aqui também a parte da fadiga, ou seja, há muitos sintomas que se relacionam, que são semelhantes entre as doenças que aqui falamos, mas eu queria voltar só um bocadinho atrás, claro, só para dizer que eu espero não me enganar no conceito. Se te enganares, temos aqui um médico. Exatamente para isso mesmo. Uma das coisas que aconteceu durante este processo de diagnóstico foi que em 2015 eu fui a uma ginecologista e disse que não saía de lá enquanto ela não me dissesse o que é que eu tinha. Eu nesse momento bati o pé e recordo-me que ela me disse, tens que ser operada de urgência. Eu tinha uma fibrose, no relatório só consta um conceito, não consta absolutamente mais nada, que é dispareunia. É assim que se diz, correto? Dispareunia. Pronto. Que é dor no ato sexual. E eu fui operada e foi muito interessante no sentido em que em 2016 eu comecei a namorar e até então eu tinha tido dores na relação sexual. Portanto, como é que seria a partir dali após a operação? E o que acontece é que eu tive 3 anos e meio incríveis. Ok. Tanto diminuiu o número de dias relativamente ao fluxo. Diminuiu, não foi assim nada do outro mundo, mas diminuiu. Os sintomas melhoraram. E a dor no ato sexual alterou. Eu, pela primeira vez, soube dizer o que é ter prazer. 3 anos e meio depois, é passarmos de um 8 a um 80, de um 80 para um 8 outra vez. E aí entra muita parte emocional, que é compreendermos o que é que se passou para isto voltar a acontecer quando não há um diagnóstico atrás. E aí sim, eu posso dizer que precisei de parar, porque emocionalmente eu não estava bem. E procuraste ajuda psicológica? Na altura não. Não. Ou seja, eu cheguei a um ponto em que pensei, eu vou desistir, não vale a pena estar constantemente a ir a ginecologistas, no qual me dirão sempre ou que é da pílula, ou que tenho que fazer mais vezes, ou precisas de um sexólogo, ou é da tua cabeça, portanto... É stress.
escuta-se muitas coisas, escuta-se claro. muitas coisas e eu recordo-me que depois em 2022, quando o meu contrato de trabalho terminou, quando eu percebi que, ok, não tenho agora nada que me prenda, foi quando eu percebi, ok, mas nesta vez, tendo em conta os sintomas e já ter ouvido falar sobre a endometriose, eu vou encontrar alguém que seja especialista na área. E a partir daí as coisas foram tomando outro rumo, mas com muitos exames, com alteração de ginecologista novamente. Tinha uma, passei para o Dr. João, porque... Isto é uma coincidência, atenção. É mesmo. Com os convites nós não sabíamos sim, que... Sim, é mesmo coincidência, mas através da Associação Mulher Endo consegui compreender e apesar de ter demorado algum tempo até ter a primeira consulta com o Dr. João, foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Havia assim a cara... Até demorou algum tempo. Quais é que são os sintomas mais comuns da endometriose? Os sintomas mais comuns, o mais frequente é a dor com a menstruação. Portanto, esse é claramente a dor incapacitante com a menstruação é mais intenso, é o mais frequente. Depois pode haver dor crónica todos os dias, pode haver também dor com as relações sexuais profundas, normalmente é com a relação sexual profunda, dor ao evacuar na altura da menstruação ou outras queixas. Portanto, mas estes são os principais sintomas da endometriose. 1 em cada 10 mulheres sofrem de endometriose. Quais é que são os fatores de risco? A verdade é que não se sabe muito bem a causa, mas há claramente um fator genético, ou seja, as filhas das mães com endometriose ou se há outras pessoas com endometriose na família têm maior probabilidade de vir a ter endometriose. Portanto, há de certeza aqui também um componente, como eu estava a dizer há pouco, um componente também imunológico, provavelmente, que está associado à endometriose e está associado teoricamente também à alimentação, ou seja, também o nosso estilo de vida de alimentos mais processados e tudo isso provavelmente também pode estar associado à endometriose, ou seja, mais carnes vermelhas, estas coisas todas da nossa vida. Mas não é claro, absolutamente claro que isso seja verdade, mas é um dos fatores de risco que se pensa que podem estar associados à endometriose. Quando recebe pacientes também fala dessa parte da alimentação, das alterações alimentares? Falo muito e faz todo sentido nesta fase, ou seja, costuma-se dizer que provavelmente no contexto do tratamento da endometriose não vale a pena falar só de pílulas e cirurgias, né? Portanto, isso era um bocadinho antigamente. Hoje em dia é um acompanhamento um bocadinho multidisciplinar, não é só uma parte. Portanto, a parte da nutrição também faz todo sentido e muitas vezes, principalmente aquelas pessoas que têm um inchaço grande quando da menstruação e que dizem que ficam com a barriga como se estivessem grávidas, que é o que classicamente dizem, e que tudo mais melhoram muito com a parte da alimentação anti-inflamatória. Portanto, essa parte faz toda a diferença e isso em conjunto com a fisioterapia, no caso, por exemplo, das dores pélvicas, também faz alguma diferença também na parte das relações sexuais, ou mesmo a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. Portanto, eu acho que estas medicinas complementares ajudam muito e ajudam que no final do dia as pessoas sintam-se mais satisfeitas. Ou seja, não é fácil, porque isto é uma coisa que afeta várias partes da vida das pessoas e, portanto, o facto também da pessoa também mudar um bocadinho o seu estilo de vida também, ao fim e ao cabo, muias vezes suaviza e conseguem ter mais equilíbrio. Também costumam encaminhar as pacientes muitas vezes para ajuda psicológica? Sim, por acaso, sim, talvez sim. Eu diria que a ajuda psicológica muitas vezes talvez ande junto, um bocadinho em conjunto com a parte da fertilidade, porque realmente afeta muito a parte psicológica das pessoas e é duro. Ou seja, se a pessoa tem um projeto de fertilidade que não consegue avançar após anos e anos, isto é duro para o casal e afeta muitas pessoas. E também com a parte, por exemplo, da fisioterapia. Ou seja, essa parte da fisioterapia que é uma parte muito íntima e muito relacionada com a atividade sexual e com a vida do casal também quando não corre bem, também vai afetar fortemente a parte psicológica. Portanto, muitas vezes também trabalho com uma sexóloga que também dá apoio e que é psicóloga e sexóloga e, portanto, tem essa vantagem e consegue... Junção das duas coisas. Juntar um bocadinho as duas coisas, essa parte é interessante. Porquê que agora para os dois, porquê que vocês acham que isto é uma doença tão desvalorizada? Porquê? Porque não é os homens a sentir? Eu diria que se fosse uma doença de mulheres e homens, as respostas já seriam mais rápidas. Diferentes, sim. Neste caso, sendo da mulher, existe aqui uma dificuldade muito grande. Tem sido feito um trabalho nesse sentido, mas ainda assim... Há muito a fazer. Há muito a fazer. Muito. Eu acho que é preciso também alertar também que se calhar devíamos ter uma ministra da saúde com endometriose, fazer todo sentido. Sim.
Eu acho que o poder político também tem muito a dizer em relação a isso, no sentido também de criar estruturas de apoio. Nós, por exemplo, temos o exemplo de Espanha que eles tiveram, não sei se isso foi mesmo à frente, mas uma licença menstrual, ou seja, das mulheres poderem faltar ao trabalho alguns dias mesmo, por mês, no sentido de realmente se a dor é assim tão incapacitante, não faz sentido obrigar as pessoas a irem trabalhar, não é? Claro. Portanto, eu acho que isso é justo. Principalmente se as pessoas têm este tipo de diagnósticos, acho que isso é uma questão de equilíbrio. Portanto, eu acho que é preciso haver um bocadinho mais de consciencialização e daí também esta parte de ser super importante, ou seja, de haver mais divulgação, no sentido também de haver pessoas a partilharem essa informação com outras para que possam ter o diagnóstico, para que possam aceder a cuidados de saúde, para que possam, não sei, acho que é um bocadinho o passo-a-palavra que é muito importante. Ok, quando tens uma endometriose ou quando tens mesmo alguma doença que seja diagnosticada quando existem estas questões, estas dores menstruais, mas quando não tens, dificulta, não é? Uma mulher que chega, que tem dores menstruais, que tem vários sintomas parecidos, mas depois não tem endometriose, não é? Já percebi que não é assim tão fácil quanto isso diagnosticar uma endometriose. Partilhaste também que a parte superficial que a profunda normalmente ou seja, o superficial, a profunda tem a ver com milímetros, não é? Nós dizemos que a profunda se tem mais do que 5 milímetros, superficial se tem menos do que 5 milímetros. Esse é o grande desafio. Eu acho que esse é um grupo relativamente grande de pessoas e esse é um grande desafio, é perceber como é que nós conseguimos lidar, porque as dores são reais à mesma, não é? E isso é difícil, ou seja, significa que para já precisamos tentar escolher outros diagnósticos, e a Carolina percebe bem aquilo que eu estou a dizer. Temos que tentar escolher outros diagnósticos e tentar perceber, porque, por exemplo, se tem muitas queixas intestinais, será que estamos perante um síndrome de intestino irritável? Estamos perante uma doença de Crohn? Portanto, há outras doenças, é preciso tentar excluir as outras doenças porque todas há outros tratamentos. Não é? Portanto, há outros tratamentos. Agora, por exemplo, o síndrome do intestino irritável anda muito colado aqui um bocadinho à endometriose, anda aqui muito junto com a endometriose. Muitas vezes o apoio mesmo com a parte nutricional, o que eles fazem é um food maps, que é uma espécie de restrição de das dietas ao máximo e depois vão colocando alguns alimentos passo a passo. Como se faz com as crianças na introdução alimentar. E é parecido com a síndrome do intestino irritável, portanto não é muito diferente. Portanto, e as pessoas também melhoram a qualidade de vida. Portanto, eu acho que este acompanhamento também significa que nós temos que olhar para as queixas das pessoas, estamos a falar de doenças benignas, não é? Tentar escolher outras doenças, mas depois tentar lidar também com os sintomas, não é? E não desvalorizando esses sintomas, não é? Sim, porque é benigna, mas é muito invasiva neste caso e eu acho, afeta muito a por acaso vida, é muito engraçado o doutor ter falado isso, porque antes de aparecer a ecografia com a adenomiose difusa, eu estava com a nutricionista Ana Parreira e quando eu disse tenho o síndrome do cólon irritável, supostamente, e ela disse eu acho que a adenomiose difusa faz sentido. E depois quando veio o diagnóstico eu pensei, ok, a doutora Ana realmente, tendo em conta a situação, ela tinha razão e não era... Até pode ter ali o síndrome do cólon irritável, mas a adenomiose difusa estava lá. Tu também fizeste uma alteração alimentar, alimentação, mudaste o teu estilo de vida, tiveste que fazer várias adaptações para ter qualidade de vida, além, obviamente, da medicação que estarás a tomar? Sim, há a medicação. Aqui, quando o doutor também fala de uma equipa multidisciplinar, é muito importante, portanto... Às vezes é necessário uma equipa muito, muito extensa e não é fácil, e aqui os custos é uma das razões que é tão importante falarmos sobre esta doença, porque são custos que não há com participação através do Serviço Nacional de Saúde, portanto... Nada é comparticipado? Não. Ou se tem um seguro de saúde ou então torna-se muito complicado e consultas, até mesmo no privado, já se está a tornar um bocadinho complicado em relação a tempo de espera. Portanto, eu tive que mudar, eu tive que priorizar e recordo-me perfeitamente de uma das consultas que tive com o Dr. João. Ele disse, não queiras tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos, porque é importante nós também irmos interiorizando, porque querer psiquiatria, querer psicologia, querer fisioterapia pélvica, é muitas coisas ao mesmo tempo. E é preciso ir descartando devagarinho e tratando de cada coisa para chegar a um diagnóstico que depois venha a ter digo eu, um tratamento de sucesso para teres qualidade de vida. Sim, apesar de que essa qualidade de vida, pronto, cada caso processo, é um caso, não é? E cada caso é um caso. No meu caso já tentámos várias pílulas, já tentámos também que provoca a menopausa, que não correu bem, e por isso dizermos que está em aberto, já descartámos várias outras hipóteses. Tentativa e erro também, não é?
Sim, e Faz eu acho parte. que é muito isso que ainda é necessário por parte mesmo de quem é especialista, essa tentativa e erro para percebermos o que é que realmente acontece, mas a nutrição foi uma delas que tive que alterar. Depois também houve aqui outra parte que nós ainda não compreendemos muito bem, porque eu perdi 15 quilos muito rapidamente. Mas Depois... fizeste uma alteração alimentar, se calhar faz sentido teres Sim, perdido peso. mas depois houve ali uma altura em que eu pensei, não, vou retomar a alimentação anterior, porque eu não estava a compreender o porquê de estar a perder tanto peso. A nutricionista também não estava a compreender. E depois é tentar compreender, será que é da medicação? Será que é de algo que possa estar a acontecer? E eu lembro-me que o gastroenterologista até me assustou um bocadinho, porque normalmente a perca de peso está muito associada a cancros, e eu fiquei um bocadinho assustada quando fiz a endoscopia, colonoscopia, mas depois felizmente correu tudo bem. Pude descansar, mas sim, a fisioterapia é um pélvica. processo muito elaborativo, não é? Tens que passar por várias fases para chegar, e acima de tudo é preciso ter uma calma e uma paciência para chegar lá devagarinho e não uma querer capacidade de e uma gestão. capacidade de gestão E de adaptação brutal, e passar por isso enquanto realmente estás em sofrimento, enquanto esta doença está-te a impedir de seguir a tua vida de uma forma normal. Sim. Quando é que as dores menstruais passam a ser uma alerta de que não é normal e que é preciso ser mesmo visto, sendo para endometriose ou sendo para outra doença qualquer, mas que seja necessário procurar uma ajuda profissional para... Porque dizem sempre, as dores menstruais não são normais, não é? Depois também varia da capacidade de dor que cada mulher tem. Certo. Eu acho que depende, não é? Eu acho que se afeta, claramente se afeta a qualidade de vida das pessoas, se afeta o dia-a-dia da pessoa, ou seja, a pessoa não consegue funcionar, acho que isso não é normal, não é? Ou seja, se alguém toma, por hipótese, um paracetamol e faz o seu dia-a-dia normal, provavelmente não é uma dor que seja muito significativa para essa pessoa, não é? Portanto, se consegue funcionar, se consegue fazer o seu dia-a-dia, tudo bem. Agora, se é uma coisa que impede a pessoa de sair de casa, que impede a pessoa de ir trabalhar, portanto, eu acho que isso é claramente uma dor que não é normal e que precisa de ser investigada, não é? E endometriose durante a adolescência? A endometriose durante a adolescência é o maior desafio para quem vê também, porque... Também é um corpo que está em desenvolvimento, não é? É, porque, como é óbvio, a observação ginecológica antes do início da vida sexual também normalmente não é feita, não é? Portanto, pelo menos não é feito nenhum toque vaginal, portanto, como é óbvio, a observação ginecológica é muito mais limitada. E às vezes as pessoas têm muitas dores, não é? Agora, aí eu acho que temos que dar um bocadinho também tempo ao tempo, não é? Suavizar um bocadinho as coisas no sentido de percebermos que, como sempre, que é uma doença benigna, portanto que não vale a pena também e que temos que tratar os sintomas, e portanto muitas vezes nessa altura, com o apoio de uma pílula, conseguimos controlar e ter um período menstrual regular e com menos dor, e isso faz toda a diferença no sentido da adolescência ser funcional, ou seja, da pessoa ter uma vida normal na adolescência. E depois é preciso perceber se existe alguma coisa realmente diferente por trás, se existe realmente endometriose por trás ou não, e aí pode ser preciso avançar mais rapidamente para uma ressonância do que aquilo que seria previsível, porque não há ecografias, são mais limitadas, não é? Portanto é diferente. Agora, isto pode ser um mito, não sei. A endometriose também pode espalhar pelo resto do corpo, nomeadamente o cérebro? Pode, mas felizmente é raro, não é? Felizmente é muito raro. Ok. Felizmente é muito raro. Nós temos alguns casos descritos também que são mais frequentes, por exemplo, de endometriose no pulmão. E portanto aí claramente que temos que ter um acompanhamento multidisciplinar, mesmo com a cirurgia cardiotorácica ou pneumologistas que possam ajudar e que possam, mas faz parte do nosso dia-a-dia também já termos muito este acompanhamento multidisciplinar, porque normalmente já trabalhamos não só com o nutricionista, mas também com o cirurgião coloretal, com o urologista e outros especialistas, porque realmente a endometriose afeta vários órgãos, mesmo dentro da cavidade pélvica. E agora, objetivamente, quais é que são os tratamentos para melhorar a vida destas mulheres? Eu sei que cada caso é um caso, não gostam de ser tão específicos passa em primeira linha talvez por medicação hormonal, ou seja, a primeira linha da medicação hormonal, que com todos os efeitos secundários que hoje em dia as mulheres estão muito mais atentas ao seu corpo do que antigamente, portanto as pessoas têm muita consciência de que a terapêutica hormonal e de que as pílulas também têm efeitos secundários, eu percebo isso, mas se essa terapêutica hormonal lhe permitir uma qualidade de vida razoável, por que não?
E ainda ontem eu lembro-me que estava em consulta e dizia assim, olha, sim, temos uma endometriose que cresceu, sim, tem tido mais dores, sim, este nódulo já é grande, não quer fazer pílula, quer fazer cirurgia? Ela disse, não, então se calhar prefiro fazer pílula. Ou seja, quer dizer, as pessoas também... é difícil, ou seja, a gestão também tem que ser feita conforme as queixas que as pessoas têm. Isto não é cancro, portanto eu não imponho medicação a ninguém, mas é preciso perceber um bocadinho de riscos e benefícios que as pessoas podem vir de cada uma das terapêuticas. Depois a cirurgia é sempre importante no sentido de melhorar a qualidade de vida. Imaginemos alguém que tem 35 anos ou 30 anos e que esteja a tentar engravidar, que não pode fazer medicação hormonal e que, portanto, tenha muitas dores incapacitantes, e que tenha realmente endometriose, é uma boa estratégia também para melhorar a qualidade de vida. E depois tudo aquilo que estávamos a falar de dieta, de parte de nutrição, de acupuntura, de fisioterapia, portanto são tudo estratégias complementares que eu acho que ajudam muito, tudo junto, no sentido de que, para não pensarmos só numa coisa, não é? Porque isso era um bocadinho mais clássico de antigamente, mas eu acho que este trabalho em conjunto faz com que as pessoas a médio e longo prazo tenham melhor qualidade de vida, ou seja, sintam-se mais acompanhadas, não é? Portanto, e a fertilidade? A fertilidade é difícil, ou seja, a fertilidade é um bocadinho, às vezes é um bocadinho dramática, se não querendo, não querendo exagerar. Há casos bons, há casos fantásticos, e é lindo quando essa parte acontece e é fabuloso. Agora, às vezes não é fácil, às vezes as pessoas realmente têm imensa dificuldade em engravidar. Também há causas masculinas de infertilidade, é preciso estar atento a essa parte. Portanto, a fertilidade é a fertilidade do casal, não é da mulher. Agora, nem sempre corre bem, e é muito importante o meu trabalho como cirurgião ser em conjunto com um especialista de fertilidade. Ou seja, esse trabalho é fundamental, porque se não for em conjunto pode pôr em causa até a fertilidade. O exemplo clássico é se uma mulher tiver um endometrioma, ou seja, endometriose no ovário, e se nós formos operar esse endometrioma, deve ser avaliada antes por um especialista de fertilidade para perceber se vale a pena colher óvulos antes da cirurgia. E isso já é feito, portanto é uma grande vantagem para estas mulheres. Agora, este trabalho em conjunto significa que no futuro a pessoa tem mais possibilidade de vir a engravidar, pode colher óvulos pré-cirúrgicos, portanto tem algumas vantagens importantes. E isto é muito importante no sentido de nós avaliarmos as várias partes da pessoa, não é? Não pensarmos só em dor, ou só em endometriose, quer dizer, avaliarmos tudo, não é? Claro, mas também há casos de mulheres que à partida mostrariam que seria muito complicado engravidarem por terem endometriose e depois engravidam. Conseguem. Com muita facilidade, portanto não há uma regra assim tão... Não há. Essa parte é muito gira, porque significa que por haver endometriose não significa que a pessoa imediatamente não consiga engravidar. E essa parte é entusiasmante também, é interessante. Tu ainda não pensas na maternidade? Ou pensas? Já começas a pensar um bocadinho? Agora neste momento, porque para compreenderem o impacto que a doença pode ter, pronto, a minha relação de 7 anos terminou, e uma das causas foi a parte da dor no ato sexual, portanto, porque muitas das vezes o que acontece é que nós, após tantos anos à espera de uma resposta, acabamos por nos afastar, por nos isolar. E satura as relações? Sim. Porque não existe também um diagnóstico que nós possamos dizer, é por causa disto. E isso torna a situação muito complicada. Portanto, eu quero ser mãe, gostava muito de ser mãe, mas é importante aqui também trabalharmos um bocadinho, e a psicoterapia e a psiquiatria aqui em complementaridade podem ter uma ajuda essencial, que é as expectativas. Portanto, eu quero, mas sei a priori que podem acontecer aqui várias opções. E por isso mesmo já falar da criopreservação, porque não sei como é que a doença vai desenvolver, e por isso mesmo a criopreservação é uma mais-valia, porque são óvulos que são retirados com a idade que eu tenho atualmente, e que serão fecundados depois, também com essa idade. Não tendo parceiro. Isso pode mudar, se mudar a qualquer altura. Mas é uma das coisas que a mim me tem dificultado um bocadinho os meus pensamentos atualmente, que é quando se tem dor no ato sexual, apesar de se fazer a fisioterapia pélvica, que tem sido muito dolorosa, foi a especialidade que eu deixei para o último. Porque teria um impacto muito grande em mim, na ansiedade, o stress, e que tem sido bastante dolorosa as sessões.
é compreender que como é que eu vou estar com alguém, eu tenho 31 anos, vou fazer 32, ter que explicar aquilo que eu tenho e que há a possibilidade ou não de eu poder vir a ser mãe ou não. E isso causa-me algum desconforto. E desconforto também em pensar, vou voltar a sentir esta dor, eu não quero voltar a senti-la. E aí há muitas coisas que nós temos que pôr em causa e que temos que pensar, refletir conscientemente, mas sim, eu quero ser mãe. Posso ser mãe solteira, não me importa. Mãe solteira, podes adotar, há várias opções. Mas acho que nós mulheres às vezes temos aquela coisa de... Claro, e tens 31 anos e neste momento o mais importante, diria eu, é encontrar respostas para te sentires bem, teres a tua qualidade de vida. Sim. E parece-me que neste momento estás muito bem acompanhada. Sem dúvida. Portanto, vais continuar esse teu caminho. E na menopausa, como é que a endometriose se comporta? Normalmente na menopausa arrefece, ou seja, a endometriose não passa com a gravidez, adormece, por assim dizer, e na menopausa também não desaparece, mas como é uma doença que é hormonodependente, ou seja, depende das hormonas dos ovários, como na menopausa reduzem muito as hormonas, portanto há uma redução drástica da parte hormonal, então normalmente acalma. Há casos relativamente raros de endometriose com queixas na menopausa, porque normalmente não acontece. Felizmente não acontece. Carolina, olha, eu espero mesmo que consigas encontrar as tuas respostas. Estas conversas são mesmo importantes. Eu não tenho endometriose, mas eu sofro horrores de dores menstruais. Quem sabe se não marca uma consulta, Dr. João. Há muitas mulheres que passam por isto, que se sentem incapacitadas, sem respostas, e este tipo de conversas são extremamente importantes para as mulheres não se sentirem sozinhas. E que bom que é ver um médico homem com uma especialidade em endometriose que está a dar consultas no Hospital da Luz. Portanto, Dr. João, já sabem. O que é que fica bem dizer sobre a endometriose? Fica bem dizer que é uma doença que tem mesmo que ser falada, porque tem um impacto muito grande no que diz respeito à parte familiar, pessoal, social, económica. É importante falarmos abertamente sobre o tema, sem termos receio de falarmos sobre a dor no ato sexual, dores menstruais. É importante que nós, mulheres, nos sintamos mais empoderadas nesse sentido e que não tenhamos tanto receio do que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar. E se alguém ficar a olhar para nós, podemos questionar. Querem saber porque é que isto está a acontecer? Eu posso explicar o que é a endometriose e a adenomiose. Falarmos disto de uma forma muito mais aberta, porque é obrigatório que realmente haja aqui uma alteração, principalmente na parte de governo e Sistema Nacional de Saúde, para que... Toda como participar... Em tudo. Há uma necessidade, até mesmo do privado já existe essa necessidade, portanto, mas que as pessoas não tenham esse medo, não tenham medo de... Eu li uma das frases que vocês utilizam no vídeo, que é não termos receio, não termos receio de ter no nosso currículo que temos endometriose, porque é algo que, por exemplo, a nós nos afeta a nível psicológico, porque nós pensamos... isto vai acontecer, vamos ficar incapacitadas, vamos ter que nos deitar no chão a qualquer momento, porque isto acontece-me, por exemplo. O que é que os outros vão pensar? Será que me vão mandar embora? Será que... São estas questões que nós temos que começar, e fica bem falar de endometriose, por isso mesmo. E o que é que fica bem dizer sobre a endometriose, Dr. João? Fica bem estar atenta, falar sobre as dores que tem, comunicar com as outras pessoas, pôr as dúvidas que têm. E também fica bem ser ouvida, ou seja, ser interpretada, ser ouvida, e também, ao fim e ao cabo, no final do dia, haver a possibilidade de ter acesso a um diagnóstico que, como dizia já há pouco, de não estou maluca, não é? E portanto isso faz toda a diferença, no sentido da pessoa também sentir-se entendida e poder ter acesso a eventuais tratamentos que façam a diferença na qualidade de vida e nos projetos de vida de cada pessoa. Eu vou terminar este podcast, mas com certeza que vou dar um grande abraço aqui à Carolina. Olha, partilhem também a vossa experiência através do hashtag #WellsFicaBem. Queremos muito saber as vossas histórias. Por aqui regressamos na próxima semana. Até lá!